Aleluia. Amém? É bom estar de volta à casa do Pai, depois de estarmos duas quintas-feiras de férias, não é? Foram 2 quintas-feiras de férias, de descanso, também precisamos, amém? Mas hoje vamos voltar então ao ensino que nós estávamos a dar acerca da videira verdadeira, que é Jesus Cristo, amém? E então nós vamos dar continuidade a isso. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, que neste momento, Pai, os nossos corações estão receptivos, Senhor, para Ti, para a Tua palavra, porque Tu e a palavra são um, e nós Te honramos, Senhor, na palavra que vai ser ministrada hoje, Senhor, que possa, Senhor Deus, encher os nossos corações e ao mesmo tempo trazer revelação, Senhor, cada vez mais da Tua pessoa e daquilo que Tu queres de cada um de nós, Senhor, porque nós sabemos que os Teus planos são planos de vida, de bênção, de bem e não de mal, Senhor, para cada um de nós, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, estar dentro desses planos, Senhor, estar dentro da Tua vontade, Senhor. Queremos estar, Senhor, bem chegados a Ti, Senhor. Queremos permanecer, como diz a Tua palavra, Senhor, em João 15, permanecer em Ti, Senhor. Deus, Senhor, queremos mesmo viver para Ti, andar, Senhor, contigo, Senhor, a cada dia das nossas vidas. Por isso, Pai, abre mesmo os nossos corações, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, que haja compreensão, entendimento, revelação, Senhor, Deus, em nossos corações, no nome de Jesus, nós te pedimos, e todos dizem amém. Então eu comecei a falar de João 15, verso 1, que Jesus começa por dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então nós fizemos um estudo acerca do eu sou de Jesus, quem era este eu sou, amém? Fizemos um estudo, um ensino, isso está no YouTube, amém? Nas pregações do YouTube, nesta ministração de Unidos à Videira da Vida, desde a lição 1 e hoje será a lição 5. Então nós falamos sobre do eu sou, quem era este eu sou, falamos da videira, amém? A função da videira, quem era a videira, falamos de Jesus, depois falamos da função do agricultor, amém? E da função do agricultor, que é podar para que nós possamos dar fruto, visto nós sermos os ramos, ok? E nós vimos que no natural é muito interessante esta visão que nós devemos ter da videira, é que se nós olharmos para as videiras, nós vemos que as videiras, ela estende o seu tronco para que no seu tronco ela possa agregar ramos esses que depois irão dar fruto. A mesma coisa espiritualmente acontece, por isso Jesus se identifica com a videira verdadeira. Ele estendeu os seus braços naquela cruz, amém? Naquele tronco, ele estendeu os seus braços para que nos seus braços ele pudesse agregar muitos filhos de Deus, amém? Por isso a importância, hoje vamos falar da importância de permanecer, amém? Nessa videira que é Jesus Cristo, permanecer nele, amém? Então vamos ler, eu não vou ler do verso 1 de João 15, mas vamos ler do verso 5, em que vai falar sobre o permanecer. Então, verso 5 e 6 de João 15 diz assim: eu vou ler daqui, os irmãos podem seguir dali, amém? Diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós somos os ramos, nunca se esqueçam disso, amém? Jesus é a videira. E uma coisa interessante é que videira sem ramos não funciona, assim como ramos sem videira também não funciona. Então Jesus diz aqui: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, note, quem permanecer em mim e eu nele, tem que haver essa junção, amém? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo, amém? Ele secará e hão de juntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimado. E ninguém quer passar por isso, pois não? Ninguém quer passar por isso. Então, nós vemos aqui, diz: quem permanecer em mim. Se o permanecer em Jesus é fundamental para se ser um discípulo ou um servo de Deus, um discípulo, porque Jesus, nota que Jesus disse algo muito importante aos seus discípulos. Ele disse: e depois fazei discípulos.
Jesus não disse, e depois e fazei crentes. Ele disse, e depois e fazei discípulos. Então note que se permanecer em Jesus é fundamental para se ser um discípulo e produzir fruto, vemos algumas consequências que Jesus apresenta para quem não permanecer. Note, quem não permanecer nele, em Jesus, será lançado fora, como um ramo, amém? Secará, será lançado ao fogo e será queimado. Isso é consequência de não permanecer, ok? Então, primeiro de tudo, precisamos entender que o discípulo, e isto é muito importante nós entendermos, foi uma revelação que Deus me deu e encheu-me o coração. Note, primeiro de tudo precisamos entender que o discípulo é uma dádiva do Pai para Jesus, pela obra que Ele fez por nós na cruz. Jesus deu a sua vida por nós. Então, nós somos, o discípulo é uma dádiva do Pai para Jesus. O trabalho dele não foi em vão. Verdade ou não? O trabalho dele não foi em vão. Então, nós somos uma dádiva, amém, do Pai para o Filho Jesus, pelo preço que ele pagou por nós. Então, para segui-lo, nós precisamos crer, precisamos tomar mesmo a decisão de querer segui-lo, amém? E aderir a ele voluntariamente. Não é por obrigação, não é porque alguém nos pressiona, mas é voluntariamente. Nós tomamos a decisão. Porquê? Porque nós sabemos que ninguém pode ir a Jesus se não for atraído pelo Pai. Ninguém pode ir. Amém? Isso está em João 6, 44, se os irmãos depois quiserem ver. Sabem, a palavra diz que o discípulo é aquele que vê, que ouve, que acredita, segue e permanece sempre com Jesus. Sendo assim, uma resposta ao agir. O discípulo é uma resposta ao agir de Deus, o Pai. Porque nota o que diz 1 de João 1, verso 2. Se quem quiser ler o verso 1 também é muito interessante, amém? Mas vamos ler o verso 2, diz assim. Discípulo é aquele que vê, ouve, acredita, amém? E que permanece sempre em Jesus. Por quê? Porque 1 de João 1, 2 diz assim, e a vida, amém? Está igual? E a vida, nota, a vida está a falar de vida eterna. Diz assim, e a vida se manifestou e nós a temos visto. Neste caso era o discípulo que estava a falar, eles viram, amém? Nós vimos pela fé, porque acreditamos no Evangelho de Cristo, amém? Então nós vemos que nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada em quem? Em Jesus. Então, o discípulo é aquele que ouve, vê, crê, acredita. Nós somos discípulos, nós os que estamos aqui, nós os que estamos a ouvir esta mensagem, somos aqueles que nós não estivemos lá, não tocamos em Jesus, mas acreditamos pela fé, sabemos, recebemos em nosso coração. Amém? Então, Jesus revela-se para aqueles que acreditam que Ele é o enviado do Paizinho. Ele é o enviado do Paizinho para nós, para a nossa salvação, amém? E por isso Ele não dispensa a nossa cooperação. Ele espera que a gente coopere com Ele. Por isso temos que permanecer nele. Vocês entendem? Ou deixem-me dizer assim, este permanecer é uma adesão à pessoa de Jesus, uma aceitação, uma escuta dócil, uma rendição e um seguimento. Eu vou-te seguir, Jesus, apesar de aquilo que eu possa passar. Amém? Esta atitude é traduzida pelo, deixem-me dizer assim, pelo verbo crer. Porque eu creio, eu vou fazer tudo isso. Amém? É uma ação ativa e dinâmica. É uma ação dinâmica. Eu faço, porque eu creio, eu vou fazer, vou seguir Jesus, vou permanecer, vou dar fruto.
Os irmãos entendem? Amém? É uma entrega, é uma confiança que nos leva a amar cada vez mais a pessoa de Jesus. Porque quando a gente começa a chegar a Jesus e permanece nele e começa a sentir o seu amor, o calor da sua vida em nós, meus irmãos, não há outra coisa a fazer a não ser amá-lo cada vez mais. Verdade ou não? Então, essa atitude não é uma fé teórica, mas é uma fé vital. É um receber Jesus, é um vir a Ele, é um andar com Ele, nele, é um viver, é um permanecer nele e na sua palavra e no seu amor. Estão a entender até agora? Amém. Sabem, e o não permanecer em Jesus é sinônimo de afastar-se, rejeitá-lo, recusá-lo, amém? Não amá-lo e optar por uma vida de esterilidade e inutilidade. Passamos a ser inúteis, porque a Bíblia diz que o ramo que não dá fruto é inútil, ele corta, joga fora. Uma vida de inutilidade. E acaba por ser, então, o ramo que se deita fora. E ninguém quer ser deitado fora. Pois não, eu não. Senhor, ajuda-me a manter firme em Ti. Amém? Ser inútil conduz ao desastre e à destruição espiritual. Conduz ao desastre e à destruição espiritual. Pois só aqueles que permanecem em Jesus podem receber vitalidade para serem fecundos e dar fruto. Porque é da seiva, da videira, que passa por ramos, que o ramo dá fruto. É da vida de Jesus que corre em nós, que nós vamos poder produzir e dar fruto. Verdade ou não? Sem Ele, nada podemos fazer. Como homens ou mulheres espirituais, como um ser espiritual. Assim, permanecer nele ou estar em Cristo é vital para quem quer viver uma nova vida e frutificar. Quem quer ser verdadeiramente uma nova criação tem que permanecer em Jesus. Amém? 1 Coríntios diz algo incrível. E vocês sabem aquelas escrituras que a gente leu, mas depois parece que não se lembra mais delas, e de repente estamos a preparar uma mensagem, Deus traz aquela escritura e a gente diz assim, eu não sabia que estava aqui. Aconteceu comigo com esta. Diz assim, 1 Coríntios 6,17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Note, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Notem, não vai ser, mas no momento que aceitamos Jesus, passamos a ser um espírito com Ele. Por quê? Porque permanecemos nele e a vida dele flui em nós. Porque a vida dele flui em nós, nós somos um espírito com Ele. Amém? Não é lindo esta escritura? Eu adorei. Amém? Deixa-me tentar explicar da seguinte maneira. Uma pessoa pode estar viva e ser saudável, amém? Ter boa saúde, ser saudável fisicamente, mas se ela não tem vida eterna, se não aceitou Jesus como seu Salvador, porque no momento que aceita Jesus, vida eterna começa a fluir nele, nessa pessoa, amém? Mas se não tem vida eterna, que é um relacionamento vivo com Deus, naquela condição de eu estou em Cristo, do estar em Cristo, ela ainda está morta para o segundo tipo de vida, que é a espiritual e eterna. Deu para perceber? Ela ainda está morta para a segunda vida, que é a espiritual e eterna. Então, uma pessoa, amém, tem que ter um relacionamento vivo com Jesus para estar nessa vida eterna. Deixem-me dizer também assim, a vida terrena não é suficiente para suprir os anelos do coração humano. Quantas pessoas já descobriram
por mais coisas que façam, mais coisas que tenham, mais amores que tenham, não sei o quê. O coração sempre tem falta de algo mais. Nunca está completo. Por quê? Porque é uma parte que só pertence a Deus. Por isso, nada neste mundo pode preencher. Então, a vida terrena não é suficiente para suprir os anelos do coração humano. E nem é suficiente para suprir as demandas necessárias para a vida eterna. A pessoa que deseja alcançar a plenitude da vida de Deus, nas condições terrenas, ou só nas coisas naturais deste mundo, vai se deparar mais cedo ou mais tarde com uma profunda desilusão, frustração e tristeza, porque nunca nos vamos sentir completos só com as coisas deste mundo. Nunca. Porque se queremos ser espirituais, amém, se queremos uma vida eterna, as coisas deste mundo nunca vão nos levar a uma eternidade. Mas entendem? Se Deus não concebeu a vida eterna para ser mantida em coisas terrenas, o ser humano também não deve tentar encontrar a vida eterna só nas coisas da terra ou nas coisas da carne. Porque nunca, meus irmãos, este intento jamais irá alcançar sucesso, jamais irá encontrar êxito ou nos levar à eternidade. Jamais. Jamais. Só a vida encontrada no chamado em Cristo, porque a Bíblia fala muito, em Cristo Jesus nós temos, em Cristo tudo podemos, em Cristo. Só a vida encontrada no chamado em Cristo é que pode preencher o vazio existencial de cada ser humano. Só isso. Pois Deus criou as pessoas para encontrarem aquela plenitude de vida, a sua vida, nele e não nas coisas por ele criadas. Há pessoas que pensam, Deus criou isso na natureza, fazem, sei lá, mil e umas coisas com a natureza. Vamos encontrar. Não. As coisas, a vida de Deus não se encontra na natureza, só se encontra nele. Só nele. Amém? Plenitude de vida só se encontra nele e não nas coisas por Deus criadas. Não. Nós podemos até nos sentir bem. Faz bem, não é? A natureza é boa, ajuda-nos. Faz bem, mas não é nisso que nós vamos encontrar a plenitude de Deus ou a vida de Deus. Assim, a expressão permanecer ou estar em Cristo fala do lugar ou da posição mais sublime que o ser humano pode estar ou encontrar. É o lugar mais sublime, estar em Cristo ou permanecer em Cristo. Amém? Este permanecer ou estar em Cristo não é um espaço físico, não é um templo feito pelas mãos dos homens, não é nada disso, mas é um lugar onde se encontra uma vida eterna que a vida terrena não consegue nunca providenciar. Nunca. Por quê? Porque a vida terrena é limitada. A vida terrena, hoje estamos, amanhã morremos. É limitada. Ok? Então, permanecer ou estar em Cristo é um lugar cujo acesso é oferecido a todos. É oferecido a todos. Todos. Deus quer que todos... A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem, que todos os homens venham ao seu conhecimento. Deus quer a salvação de todos. Deus quer. Amém? Que todos salvam. Mas este lugar em Cristo é oferecido a todos, mas só pode ser acessado por aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, o seu Deus eterno, o seu Salvador. É só para essas pessoas. Se não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, não podemos estar em Cristo, nem permanecer em Cristo. Amém? Assim sendo, vou dizer algumas coisas em Cristo, não vou dizer todas, vou dizer um bocadinho. Por quê? Porque, irmãos, vamos ler a Bíblia e começar a procurar o que é que nós temos em Cristo, porque é muito interessante ver isso. Eu lembro
quando nós estávamos no colégio bíblico, quando fizemos a escola bíblica antes de vir para o ministério, era isto que eles nos mandavam fazer. Eles não era como antigamente, não é como agora, que a gente vai à internet e procura em Cristo, e lá aparece tudo o que acontece em Cristo. Antigamente não, você vai à Bíblia e vai ler tudo, os capítulos todos, os livros todos, até encontrar tudo o que era em Cristo. Vocês entendem? E então é assim, eu vou dar algumas coisinhas. Por isso, assim eu digo assim, em Cristo é o lugar de acesso só para os justos. Ou seja, estes justos são aqueles que não foram justificados pelas suas próprias obras, porque infelizmente, ainda há pouco tempo falando com alguém, tentando testemunhar de Jesus, essa pessoa dizia-me assim, mas eu sou boa, eu faço boas obras, eu faço bem, eu dou isto, eu faço aquilo. Isso não nos torna justos. Ok? Então não é pelas nossas próprias... ser justo não é porque fomos justificados pelas nossas próprias obras, mas sim pela fé e a graça que nós encontramos na obra de justiça. Que foi uma obra de justiça que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Amém? É assim. Temos que receber aquilo que Jesus fez. Não é aquilo que eu vou fazer, é aquilo que Ele fez por mim. É que me torna justo. Em Cristo é o lugar das insondáveis e inesgotáveis riquezas e promessas de Deus. Se nós, amém, queremos as riquezas de Deus, temos que procurá-las na Bíblia e ver o que é que nós temos em Cristo para sermos ricos espiritualmente, ricos mentalmente, ou ser cheios de sabedoria, ricos até financeiramente. Porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Mas estou a entender? Em Cristo é o lugar da vida celestial, mesmo que ainda a gente esteja a viver na terra. Porque, meus irmãos, deixem-me dizer assim, a vida eterna começa desde o momento, ou a vida celestial começa desde o momento em que nós aceitamos Jesus. Nós podemos já, agora, começar a desfrutar da nossa eternidade com Deus. Ao nos chegar cada vez mais a Deus, ao permanecermos cada vez mais perto dEle, nós vamos começar a desfrutar das maravilhas da eternidade, porque estamos nele. E Ele é eterno. Amém? Em Cristo é o lugar onde se conhece a vontade de Deus e aonde Ele nos orienta sobre como exercer essa vontade. Amém? Pois nessa vontade, há a graça que nos capacita e nos dá poder para realizar a vontade de Deus. Porque nós, quando permanecemos em Cristo, quando estamos mesmo nele, arraigados, permanecemos nele, Ele dá-nos força, dá-nos poder, dá-nos habilidade, dá-nos capacidade, amém, para realizar a vontade dele nas nossas vidas. Entendam então que assim como a vida do corpo físico necessita de certas coisas para se manter vivo, amém, como, por exemplo, alimentos, né? Nós sabemos que se não comermos, morremos, precisamos de água. Se não bebermos, morremos. Amém? Então, o corpo precisa de certas coisas para se manter vivos, como alimentos, ambientes apropriados. Se a gente ficar sempre debaixo da chuva, adoecemos, somos capazes de morrer. Então, ambientes apropriados, né? Precisamos disso, amém? Também a vida da nova criatura. No momento que nascemos de novo, somos uma nova criação em Cristo Jesus, não é isso que a Bíblia diz? Então, também a vida da nova criatura, ou a vida cristã, necessita de coisas referentes às suas necessidades para se manter viva. E para a vida espiritual se manter viva, ela tem que permanecer em Jesus. Ela tem que andar com Jesus. Ela tem que fluir com Jesus. Ela tem que andar no Espírito de Deus. Vocês entendem? Assim como a terra e o seu ambiente é o local mais apropriado para a nossa vida humana, a vida natural, amém? Também o local denominado em Cristo,
ou permanecer em Cristo, é o único apropriado para o tipo de vida que Deus oferece às pessoas que recebem dele o dom de serem novas criaturas. Amém? Eu sou em Cristo. Estão comigo? Amém. Então, esta nova vida que nos é oferecida por Deus não deve ser só um posto, deixa-me dizer, porque há pessoas que pensam que porque estão em Cristo ou estou em Deus, então carrego no botão, oh Deus, preciso disto, olha Deus, preciso daquilo, é um posto de abastecimento, amém? Esta nova vida não é um posto de abastecimento de poder, de força, de necessidades, não é isso, mas é assim, é algo que não se pode desfrutar estando desligados da permanência em Deus ou do estar em Cristo. Os irmãos entenderam? Porque nós às vezes, se estivermos ligados a Cristo, nós nem... Eu lembro-me uma vez, estava a ter comunhão com Deus e estava a fazer um pedido a Deus. E eu lembro-me que Deus falou assim no meu coração, suavemente, dizer assim: mas porquê que estás-me a pedir isso? Antes de tu pedires, eu sei que tu precisas. E eu pensei assim, pois ele sabe tudo, é omnisciente, omnipresente. Pensei assim, pois ele sabe tudo, porquê que eu estou a pedir? E Deus disse-me assim, se tu permaneceres em mim, de mim vai fluir aquilo que tu precisas. É verdade. A videira, para dar, para o ramo dar fruto, ela só tem que deixar a seiva fluir. Não é? É a mesma coisa, permanecer em Jesus. Se nós permanecer, e este permanecer envolve, amém? Nós falarmos com Ele, nós orarmos, sabemos isso, envolve nós aplicarmos a sua palavra na nossa vida. E isto é permanecer em Cristo. Isto é o permanecer em Cristo. Deixa-me dizer, embora Deus seja a fonte de abastecimento que te sustenta toda a vida, o chamado para a vida que está em Cristo é para que ela seja também vivida em Cristo. Para então podermos frutificar e vivermos eternamente. Porque o alvo de permanecer em Cristo sempre foi para nós frutificarmos. Amém? Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos, ide e fazei discípulos. Isso é fruto. Amém? O chamado para permanecer em Cristo é um chamado para evidenciar que esta condição deve ser também observada, vigiada. Amém? Deve ser vigiada. Eu devo me perguntar, estou mesmo a permanecer em Cristo? Eu estou mesmo ligada a Cristo? Ou hoje estou e amanhã não? Ou hoje estou com Ele, amém, acontece qualquer coisa na vida e estou já desligado, porque me aconteceu algo, já não acredito. Como é que eu estou? Qual é a minha situação? Onde é que eu estou? Amém? Então é um chamado para evidenciar que esta condição deve ser observada, vigiada e mantida. Pois o estar em Cristo não se refere a um momento único. Não é um momento único. Eu estou em Cristo agora e acabou. Não é um momento único na vida de um cristão ou uma experiência que se realiza uma vez para sempre. Há pessoas que pensam, eu aceitei Jesus, pronto, salvo. Eu já ouvi esta, e certamente vocês já ouviram esta palavra, dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a Bíblia também falta. Se nós não permanecermos, notem, são ramos que estão na videira, mas se não permanecermos, podemos ser cortados, jogados fora e queimados. Amém? Então não é uma experiência uma vez para sempre, não. É algo que nós temos que vigiar, temos que manter, amém? E temos que observar diariamente. Olhar para nós próprios e dizer, como é que eu estou nesta posição? A vida eterna é, acima de tudo, uma dádiva do amor de Deus. É um dom de Deus. É um presente
de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. É um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. A vida eterna é tudo isso. Aliás, João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem é que Ele deu? O seu Filho. O seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Se nós queremos a vida eterna, temos, amém, que andar com Jesus, permanecer nele. E quando Deus nos convida a permanecer na condição de estar, amém, e permanecer em Cristo, Ele nos está a alertar ou a ensinar que é necessário que cada um de nós continue fiel à forma que nós, do dia, vamos dizer assim, é que nós aceitamos Jesus. Vamos nos tornar fiel. Eu lembro-me que no dia que aceitei Jesus, primeiro de tudo, eu não sabia antes que se tinha que aceitar Jesus para chegar a Deus, para conhecer Deus. Quando eu soube e fiz a minha confissão e disse Jesus entra no meu coração, eu senti algo aqui dentro do meu coração que eu nunca tinha sentido. Uma alegria, um gozo, sei lá, nem agora eu sei explicar, pronto, porque já passei por essa experiência, mas eu lembro-me que senti algo incrível acontecer. Então, note que em Colossenses 2, 6, do verso 6 ao verso 9, diz o seguinte, diz isto, nós temos que ser fiéis àquilo que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Note, diz assim, ora, como recebestes... Não tens outra tradução? Eu tenho uma que diz, ora como recebestes. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, note, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens. Porque há muitos homens que dizem, não é preciso, não tens que ir à igreja, não é preciso estar sempre a orar, Deus ouve, não tens que estar sempre a fazer orações. Eu já ouvi uma vez, e vou dizer, por mais incrível que pareça, até foi um pastor que disse assim... estávamos a orar para a refeição e ele disse-me assim para mim, tu não precisas estar a orar para a refeição. E eu disse, então, mas Deus diz que nós devemos dar graças a orar. Por que não posso orar pela refeição? Não, ora a gente está a orar de uma vez e já chega. Os irmãos entendem? Há coisas que às vezes parece que não fazem, parece que as pessoas, diz assim, confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças, crescendo. Ou seja, eu hoje estou grata, mas amanhã devo estar ainda mais grata por aquilo que Ele já fez por mim novamente. É assim que eu entendo. Eu vou crescer cada vez mais. Amém? Cuidado, então, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias, desculpem, e vãs subtilezas, conforme a tradições de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele, em Cristo, habita, ou outras dizem porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude, amém, da divindade. Em Jesus está toda a vida, amém, toda a plenitude de Deus está em Jesus. Então nós devemos andar nele, e este andar nele envolve um viver nele, um estar nele, um caminhar com ele, um permanecer nele, amém, envolve tudo isso. Os irmãos entendem? Porque aqui diz que sendo edificados, confirmados na fé, sendo instruídos diariamente. Então este andar nele completa, volto a dizer, o estar, o viver, o permanecer em Cristo. Amém? Vamos ver o que diz. Eu achei interessante Deus dar-me esta escritura. Aqui na altura não estava a entender o que Deus queria dizer. Nesta escritura de Isaías 40, verso 31. Isaías 40, verso 31. Então este andar nele completa o estar,
como o viver e o permanecer em Cristo. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor, quem daqui espera no Senhor? Todos nós, amém. Note, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperam no Senhor, não esperamos, todos nós esperamos no Senhor. Então, olhem para este verso e observem que o esperar, amém, e aqui envolve também o permanecer, amém, ou o manter a confiança em Deus, amém. A pessoa que espera, que está nessa situação, amém, a pessoa se coloca numa posição na qual ela pode alcançar, como diz Isaías, renovação de forças, amém? Mas também esta renovação de forças é concedida para duas direções distintas. A primeira vai subir como águia, com asas, desculpem, como águias, vai subir. A segunda, correr e não se cansar, ou tal como caminhar e não se fatigar. Ou seja, notem que uma direção aponta para o céu, para o alto, amém? A outra para a terra, amém? Para o caminho, para a nossa locomoção na terra. Verdade ou não? Amém? Quando uma pessoa espera no Senhor e deposita nele a sua confiança, ele também recebe do Senhor uma renovação de forças para dois aspectos distintos, sendo eles, primeiro, força para subir e se assentar pela fé, porque ele vai subir como águia no espírito, amém? Então vai subir e se assentar pela fé nas regiões celestiais com Cristo Jesus, ou seja, ele está por cima dos problemas e das situações adversas da sua vida. Amém? Ele está por cima. Amém? Note, ele sobe, ele está nessas regiões celestiais, e quando ele está nessa religião, nessa posição, ele sabe, ele conhece a vontade de Deus e do Pai, amém? E porque ele conhece Deus e conhece a vontade de Deus, essa prática, amém, é equivalente ao permanecer em Cristo. Ele toma uma posição: eu estou em Cristo. Amém? O segundo aspecto, amém? O que aconteceu aqui? Esperem lá que apareceu aqui uma coisa, já está. O segundo é, nós recebe força para se mover na terra, a fim de correr, a fim de andar nela conforme a vontade de Deus. Porque Deus dá-nos força para a gente também caminhar nesta vida, para a gente poder suportar as dificuldades dessa vida, para a gente poder, como diz aqui Isaías, correr, amém? Estar na vontade de Deus, cumprir com a vontade de Deus, sem ficar esgotado ou extenuado. Pois, porquê? Porque foi fortalecido no Senhor, porque está em Cristo Jesus. Não é lindo isto? É lindo, amém? O Senhor, deixem-me dizer assim, é soberano, o Senhor é poderoso para operar a vida tanto para a nova criatura, a fim de que esta possa fortificar, assim como fortalecer o cristão, amém? O crente que está neste mundo, dando-lhe sabedoria para um novo agir, uma nova maneira de agir no mundo. Porquê? Porque ele é crente, é filho de Deus. Ele vai tomar uma posição diferente, ele vai poder começar a andar e caminhar e falar como Jesus fala, como Deus fala. Vai começar a ter pensamentos positivos. Nós temos estado a ministrar a uma pessoa lá em casa e às vezes mudar a maneira de pensar de uma pessoa não é fácil. Mas nós estamos a ver, amém, que o amor de Deus desfaz ideias, desfaz preconceitos já pré-concebidos, desfaz tudo isso, amém? E sara, e tem sido lindo fazer isto. Não tem sido fácil, mas com Deus temos vitória, amém?
E tem sido uma alegria para mim poder ministrar e poder trazer vida e transformação a outra vida. Amém? Mas sabemos que só Deus faz isso. Amém? Só a obra do Espírito Santo pode fazer e mudar uma pessoa. Amém? Então o Senhor é soberano e poderoso para pôr a vida tanto para a nova criatura, a fim desta frutificar, como fortalecer o cristão, dar-lhe sabedoria para um novo agir, um novo caminhar neste mundo, porque hoje em dia, neste mundo, não é nada fácil a gente às vezes dar passos e tomar decisões. Às vezes dá vontade, como diz o pastor, né? Dar ali os 5 a alguém, mas não é fácil, porque a vida não está fácil, amém? Amém? Mesmo que a gente ainda viva neste corpo frágil e imortal, Deus dá-nos força para nós podermos superar certas situações. E nosso Deus é tão bom, mas temos que permanecer nele, porque a força vem dele. Amém? A ação de Deus por meio do Espírito Santo é soberana, é poderosa, para termos força para também permanecer. O Espírito Santo também, se nós orarmos e pedirmos a Ele, Ele também nos dá força para permanecermos, para não nos deixarmos desviar com doutrinas de homens, por outras ideias e de pessoas que nos queiram impor certas outras coisas e tradições. O Espírito Santo dá-nos, amém, dá-nos forças para permanecer, bem como para prover todos os recursos que nós necessitamos para executar tudo aquilo que Deus nos pede e nos instrui para fazer, para termos uma vida próspera e ter vida eterna. Amém? Permanecer, eu estou a terminar, permanecer em Cristo é guardar-se nas virtudes do Senhor, é manter-se na verdade. Amém? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele é a verdade, é manter-se na verdade da sua palavra. Permanecer sendo instruído por Cristo, é imprescindível isso. Amém? É necessário que é imprescindível nós nos mantermos em Cristo, amém? Para nos mantermos sóbrios e atentos, a fim de não nos distanciarmos, amém, de Deus, não nos distanciarmos da sua pessoa, amém? Não nos distanciarmos da graça que nos foi concedida de o estar em Cristo Jesus. Considerando então que Jesus é a própria vida de Deus para os seres humanos, então o estar ou não estar nele é respectivamente um caminho de vida ou um caminho de morte. É uma escolha nossa. Amém? Lembrem-se sempre que Jesus é a videira verdadeira. E nós somos o ramos. Veja-se sempre como ramo na videira, não um ramo separado. Há muita gente que diz que é crente, mas não consegue estar unido, amém, à videira, ao corpo de Cristo. Não consegue, está separado do corpo, vive a sua vida no mundo e diz, eu estou em Cristo. Cuidado. Mas entendem? Então firmemo-nos em Deus, vamos ficar firmes, vamos permanecer firmes, vamos nos firmar naquilo que diz, 1 de João 2, verso 28, que diz assim, filhinhos, somos filhinhos ou não somos? Somos filhinhos de Deus? Somos ou não somos? Amém. Então diz assim, filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando Ele, Jesus, se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. E quando aquele dia chegar, quando Ele vier para nos buscar, que nós possamos ser daquelas virgens, amém, que tinham óleo na sua candeia, não as outras, não das outras, mas daquelas, amém, que disseram, eu tenho óleo na minha candeia, porque a vida de Deus flui em mim, amém, a vida de Deus flui em mim, porque eu permaneço nele,
a seiva espiritual flui na minha vida. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela possa sempre nos dar alento, Senhor, força, Senhor Deus, revelação, Senhor Deus, da importância de permanecer em Ti, do estar em Ti, do viver em Ti, do andar contigo, Senhor. Por tudo isto se completa, Senhor Deus, porque sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, abre mesmo cada vez mais o nosso entendimento, dá-nos cada vez mais revelação da Tua pessoa, Senhor, daquilo que Tu és e daquilo que Tu queres que cada um de nós seja, Senhor. Porque nós sabemos que nós só seremos completos em Ti, nós sabemos, Senhor Deus, que só em Ti, Senhor Deus, Pai, Senhor, a nossa vida será preenchida, Senhor. Só em Ti, Senhor Deus, Pai, nós nos sentiremos, Senhor Deus, realizados e satisfeitos, Senhor. Preenche, Senhor, mesmo cada parte, Senhor, do nosso ser, do nosso coração, Senhor. Que tal como Tu dizes na Tua palavra, Senhor, que cada um de nós Te possa amar, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, Senhor. Deus, no nome de Jesus, Senhor, porque, Senhor Deus, nós sabemos que estivermos assim ligados a Ti, Senhor Deus, Pai, nós sabemos, Senhor, que desfrutaremos, Senhor, não só da vida eterna, mas daremos frutos para a Tua glória, e isso é que Tu esperas de cada um de nós. O permanecer em Ti leva-nos à frutificação, e nós queremos, Senhor, ganhar almas para Ti, Senhor. Queremos fazer discípulos para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Queremos, Senhor, que o Teu trabalho não seja em vão, Senhor, e nós declaramos que nunca foi nem nunca será vão, porque nós, Senhor Deus, Pai, Senhor, vamos glorificar o Teu nome, e através de nós, Senhor, muitos outros irão glorificar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Amém? Cá estaremos novamente no domingo,